Nossa pauta hoje não poderia ser diferente. Vamos falar aqui das repercussões, também números aí da questão da eleição de ontem, a apuração dos votos lá do primeiro turno das eleições de 2022, terminou no começo da madrugada de segunda-feira. Aí foi nesse momento que deu 100% das urnas totalizadas. E aí Lula, do PT, foi reeleito presidente do Brasil, reeleito porque ele já teve mandatos anteriores. Nesse caso, ele foi, então a gente pode chamar também de eleito, com aí uma diferença de 2.100.000 votos de Jair Bolsonaro, que é o atual presidente da República. Foram 50,9% dos votos contra 49,1%. Lula fez 60.345.999 votos. Bolsonaro fez 58.206.354 votos. A vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando ainda estávamos com 98% das urnas apuradas, mais ou menos 7 horas e 57 minutos da noite. Naquela altura Lula tinha 50,83% dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado por Bolsonaro, que contabilizava 49,17%. Essa é a menor diferença percentual a favor de um ganhador desde que as eleições voltaram a ser livres em 1989. Aqui em Maringá, Bolsonaro teve 157 mil votos, mais ou menos 67%, e Lula 74 mil votos, ou seja, 32%. No Paraná, Bolsonaro fez 62,40% dos votos e Lula 37,60%. Assim que terminou toda essa questão aí, o Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ligou para Lula e também para o Jair Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, antes de proclamar a vitória do petista nas eleições. Vou abrir aspas aqui para Alexandre de Moraes. Eu liguei para ambos os candidatos, até por ser praxe do tribunal, resumiu Moraes. Nada mais do que isso, fecho aspas aqui para a fala de Alexandre de Moraes. O conteúdo seria meramente formal, parabenizando ambos aí pela participação no segundo turno e anunciar que a Corte Eleitoral estava pronta para tornar público o resultado das eleições. O Alexandre de Moraes evitou dizer aí como foi a ligação. O que ele falou, né? Ele também não disse se Bolsonaro se comprometeu ou não a aceitar resultado. Vou abrir aspas novamente para Alexandre de Moraes. Não acredito que haja nenhum problema. Se houver contestações dentro das regras eleitorais, elas serão analisadas. Essa é a primeira parte que eu vou tocar para os meus colegas aqui. Então, em Maringá, Bolsonaro ganha de Lula com ampla vantagem. No Paraná também, a margem de votos é muito diferente. Mas no Brasil, a margem de votos bem apertada, 2.100.000 votos. Nesse universo aí de praticamente 120 milhões de votos, né? Abstenções na casa dos 20%, brancos e nulos na casa dos 5%. É uma eleição bem atípica, Aguinaldo, coisa que a gente não via, assim, apertada, tô dizendo, a margem, né? Uma eleição atípica, por isso a gente sempre viu uma margem maior aí de diferença nas eleições presidenciais, pelo menos nas que eu acompanhei. Para você, Aguinaldo, essa margem quer dizer o quê? A diferença pouca de, para mim, 1,8 de diferença em percentagem, mas bem apertada, e mostrava já o que estava acontecendo no país, que era essa divisão e que não houve, né, uma terceira opção, que não foi para lugar nenhum. E as pesquisas confirmaram, pelo menos a maioria delas, o acerto em quem venceria, mas não com a margem que haviam dado, né, de pelo menos 4%, enfim. E as pesquisas acertaram nesse quesito de quem venceria. O país chega numa eleição totalmente dividido. Fico com medo ainda de que alguns ainda estejam ressentidos pela perca do presidente Bolsonaro não ter sido reeleito, mas é um sinal de democracia. Eu já dizia aqui que o presidente perdia muito tempo, principalmente no horário eleitoral, só criticando o seu adversário, que era o Lula, e deixava, às vezes, de mostrar o que havia feito, né? Ou quando começou a fazer isso, talvez já tinha perdido um pouco das rédeas sobre o eleitorado.
É uma democracia, tem que se aceitar, onde foram poucos os exemplos de pessoas, no caso, ligados ou simpatizantes do Bolsonaro, que foram para as redes sociais dizer que, gente, acabou, né? Enfim, vamos torcer para que o outro candidato faça uma boa gestão, até porque todos estão aqui, né? Eu duvido que aqueles que, na sua ignorância, diziam, eu vou embora do país, empresário, eu vou fechar as portas, eu duvido, né? Que a pessoa não vai perder tanto dinheiro assim e não demorou tanto tempo para conseguir montar alguns impérios comerciais e querer ir embora do país por causa disso. É seguir para frente. Hoje é segunda-feira, não vai mudar nada na sua vida se A ou B tivesse ganho. Então vamos trabalhar e conseguir, porque não se esqueçam, talvez daqui até o final do ano, talvez estejam juntos, abraçados lá, fazendo alguma composição. E eu não dou uns 6 meses para o vice-líder do Lula ser Ricardo Barros. Pamela Bussolini, uma margem bastante apertada, Pamela, essa primeira parte aqui do programa, nós vamos falar especificamente disso, da votação, dessa questão aí, porque assim, o seguinte, né, a gente viu também, Pamela, eu falei do Aguinaldo, apertada. No entanto, a gente viu, por exemplo, uma divisão bem clara no país. O sul do país, 70-30. Aí, a metade do país, eu estava olhando o mapa e fazendo uma análise, a metade do país ali tem quase um empate técnico, né? O interior de São Paulo vota de um jeito, a parte ali, a capital e litoral vota de outro, aí Minas dá um empate técnico, a Bahia começa a fazer a mudança e no Nordeste, apesar de que no Norte o Bolsonaro também faz 70-30, né? E no Nordeste ali, 70-30, eu tô jogando números, tá, gente? Eu tô fazendo igual o presidente eleito, eu tô jogando números. A questão é só para a gente analisar que há uma divisão mesmo no país. Isso se deve a quê, Pamela? Então, Paulo, sobre o Norte, me chamou muito a atenção, né? Há números muito expressivos, né? Para o presidente Bolsonaro. Engraçado, né? Ainda mais em Roraima ali, né? Rondônia também. Claro que são estados ali que fazem fronteira com a Venezuela, então eles entendem melhor, né, o que é esquerda e direita, eles veem isso no dia a dia, né, deles, então isso se reflete na votação. O Sul, né, tem uma tradicional tendência mais à direita, né, e eu penso que a nossa votação aqui em Maringá demonstra que a melhor cidade do sul do mundo deve saber alguma coisa, né? Então, a votação de Maringá também bem expressiva aí. Eu não vou falar de Lula ou Bolsonaro, eu acho que nós estamos tratando mais de ideologias, né? Essa campanha ficou muito marcada por isso, né? Qual ideologia você quer? Eu concordo com o Aguinaldo em certa medida que o principal erro do presidente Bolsonaro para não alcançar essa virada talvez seja a falta de investimento em propaganda, né? Desde o começo do governo, ele realmente enxugou gasto público ali em propaganda. Antigamente, você ligava a TV, você via ali propaganda do governo o tempo inteiro. E essa é a forma ali de agradar a mídia e tal, essa mídia que estava tão saudosa de governos anteriores. Então, até para anunciar, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, né, feitos do governo, parecia que a Globo, por exemplo, estava anunciando um velório, né? Então, esse corte que ele fez e tão brusco, talvez ele comprou uma briga tão grande que impossibilitou ele de passar o que ele estava fazendo para os mais humildes que só assistem TV, só ouvem o rádio, por exemplo, né? Então, fica difícil. Quem tinha acesso ao que o governo fez, né, e o governo fez muito, é mais quem ia pesquisar, quem ia nas próprias redes do governo, quem buscava mesmo essa informação. Então, infelizmente, esse aí foi um erro que custou aí talvez essa diferença e não deixou ele dar essa virada aí no final. Aguinaldo, você pediu uma parte? O Bolsonaro, como disse a Pamela, assim, ele tirou todo... Mas aí me parece mais uma briga pessoal dele com a Globo, que já vinha da eleição, né, passada. Mas não foi só a Globo, né, Aguinaldo? Foi tudo. Eles cortaram tudo. O investimento... É verdade, gente. O investimento em propaganda, sim, ele cortou bastante, e foi brusco, né? E dizem que isso foi da ala militar ali, né? Então, o que aconteceu? Eles ficaram totalmente sem comunicação. Então,
infelizmente, o povo não está preparado. O povo, quando eu falo de forma geral, né? Igual o Paulo falou, né? Conforme a gente vai subindo aí no Brasil, né? Infelizmente, a informação vai ficando mais escassa. As pessoas, como o próprio Fábio Faria falou, até essa questão das rádios, né? Da falta de inserções é muito grave, porque tem lugar que o pessoal só ouve o rádio, só tem o rádio, por exemplo. Então, esse corte brusco aí em propaganda, brusco em comunicação, acabou dificultando muito o governo dele. Mas muito, eu acho que é o principal, foi o calcanhar de Aquiles, porque ele não conseguiu comunicar tudo que eles fizeram. Então, deixaram as contas redondas e tudo mais, né? O Lula vai pegar tudo isso agora, né? Parabéns para ele, mas, infelizmente, né, faltou o público saber.